A história começa no fundo de uma masmorra perigosa, onde 3 aventureiros poderosos acabaram de terminar uma batalha intensa. Trabalhando juntos, eles conseguiram derrotar centenas de demônios, e até forçaram o Rei Demônio a recuar. Um dos guerreiros, chamado Goran, está extremamente orgulhoso do que eles conquistaram. Mesmo não tendo conseguido matar o Rei Demônio, ele acredita que causaram dano suficiente para deixá-lo gravemente ferido. O herói loiro chamado Eric concorda com ele. Ele diz que os ferimentos que causaram devem ser suficientes para impedir o Rei Demônio de atacar novamente por bastante tempo. O terceiro membro do grupo, um mago chamado Luck, parece muito menos interessado em comemorar a vitória. Em vez disso, ele continua encarando um dos braços decepados do Rei Demônio, que foi cortado durante a batalha. Goran e Eric dizem a Luck para parar de se preocupar com o braço, e simplesmente aproveitar o fato de que eles sobreviveram. Eles brincam com ele dizendo que ser tão nerd com coisas estranhas como essa provavelmente é o motivo de ele ainda não ter encontrado uma namorada. Mudando de assunto, Eric diz que eles deveriam se apressar para voltar para casa, porque a batalha fez com que ele perdesse o nascimento de seu filho. Luck ouve isso e diz que momentos como esse são exatamente o motivo de ter escolhido continuar solteiro, mas Eric e Goran discordam dele imediatamente. Eles explicam que ter uma família nunca deveria ser visto como um fardo. Para eles é uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode ter. Antes que a conversa possa continuar, um grande grupo de demônios aparece de repente e cerca os 3 aventureiros por todos os lados. Luke analisa rapidamente a situação. Ele percebe imediatamente que depois de tudo pelo que já passaram, não há nenhuma chance de vencerem outra batalha direta naquele estado de exaustão. Sem perder um segundo, Luck cria 3 círculos mágicos ao mesmo tempo. Então ele diz a Goran e Eric para deixarem tudo por conta dele e fugirem enquanto ainda podem. Eric e Goran respondem gritando na mesma hora. Eles mandam Luck parar de dizer coisas tão ridículas, porque não existe nenhuma chance de abandonarem ele. Luck não discute com os dois. Em vez disso, ele lança silenciosamente uma barreira de terra. Uma enorme parede de terra surge de repente entre eles, prendendo Eric e Goran do lado de fora do campo de batalha, enquanto Luck fica sozinho para enfrentar os demônios. Eric e Goran batem desesperadamente na barreira e gritam para Luck parar com aquela loucura. No entanto, Luck se recusa a ouvi-los. Ele os lembra calmamente de que os dois têm famílias esperando por eles em casa. É exatamente por isso que eles precisam sobreviver, mesmo que isso signifique deixá-lo para trás. Enquanto os demônios avançam contra ele, Luck libera um feitiço de energia que atravessa a primeira leva e derruba todos no mesmo instante. Cercado pelos corpos, ele reconhece uma verdade incômoda. Já está chegando ao limite do que ainda consegue fazer, e os demônios não mostram o menor sinal de que vão parar. A situação piora drasticamente quando a General Demônio surge de repente. Agarra-o pelo pescoço e começa a drenar diretamente sua força vital. Depois de jogá-lo para longe e caminhar lentamente em sua direção, claramente esperando finalizar tudo, Luck usa a própria técnica dela contra ela. Ele aplica a mesma habilidade de absorção de mana nela e a exorciza na hora. Esse tipo de adaptação instantânea só é possível por causa de uma habilidade única de aprendizado que Luck possui, permitindo que ele absorva e reproduza qualquer feitiço usado contra ele. O que vem depois são vários meses lutando sem parar naquela mesma masmorra, eliminando demônios sem fim. Sempre que o cansaço o alcançava, Luck conjurava um feitiço chamado Marionete, uma técnica que mantinha seu corpo lutando sozinho enquanto ele dormia, permitindo que se recuperasse sem nunca parar completamente. Depois de meses nesse ciclo, Luck começa a se perguntar se finalmente limpou o lugar. Então o Rei Demônio retorna de repente, lançando uma enorme bola de fogo diretamente contra ele. Luck ergue uma barreira e absorve o ataque, ficando realmente surpreso por o Rei Demônio ter se recuperado tão rápido depois da surra que levou da última vez. Ele avança e tenta usar seu toque de drenagem, mas o Rei Demônio responde com uma barreira invisível que absorve a habilidade por completo. A partir daí, Luck começa a ser dominado aos poucos, e a situação chega ao pior momento quando a lâmina da maldição do Rei Demônio destrói sua espada completamente. Sem arma, Luck abandona o combate corpo a corpo e passa a lutar apenas com feitiçaria, lançando ao mesmo tempo seu fogo infernal aprisionador e seu toque de drenagem. Os dois ataques acertam ao mesmo tempo, colocando o Rei Demônio em uma situação impossível. Ele pode morrer queimado no fogo infernal ou ter sua força vital consumida pelo toque de drenagem. Não existe uma boa resposta para nenhuma das duas opções. Uma explosão cegante acontece em seguida, e quando a luz finalmente desaparece, Luck se arrasta pelo chão e avalia a situação. O Rei Demônio está acabado. Ele
comemora discretamente, pega a lâmina da maldição como prêmio e segue em direção à superfície. Quando chega lá, ele percebe rapidamente que não faz ideia de onde está. Além disso, sua carteira de aventureiro foi incinerada em algum momento durante a luta, deixando-o completamente sem dinheiro e sem qualquer tipo de identificação. Depois disso, ele segue para a capital real. No momento em que chega, os guardas o param e chamam sua atenção por estar andando nu, acabando por lhe dar algumas roupas novas para vestir. Seu primeiro pensamento é ir direto para a casa de Goran. Quando chega lá, ele fica chocado com o tamanho enorme da mansão. Ele pede imediatamente para ver Goran, mas o mordomo recusa, achando que Luck é apenas mais um fã tentando encontrá-lo. Depois disso, Luck decide ir até a guilda dos aventureiros para emitir sua carteira de guilda novamente. No caminho, porém, ele percebe uma estátua de pedra no meio da cidade que não estava ali antes. Ele pergunta a um homem que passa por perto sobre ela, e o homem fica chocado por Luck não reconhecer quem é. Ele explica que a estátua é de São Luke, o famoso herói que lutou na masmorra para impedir os demônios durante uma década inteira. Luck percebe de repente que a estátua é dele, e que todos devem ter presumido que ele morreu na masmorra, por isso a construíram em sua homenagem. Ele também fica surpreso ao descobrir que passou 10 anos lutando lá sem sequer perceber. Depois disso, ele finalmente vai até a guilda dos aventureiros, onde Goran o reconhece imediatamente. Goran o leva para uma sala nos fundos e o abraça, chorando de alegria e dizendo o quanto está feliz por ele ter voltado vivo. Luck então começa a devorar vários bolos, já que fazia muito tempo que não comia comida de verdade. Eventualmente, Goran tira os bolos dele, insistindo que ele precisa comer mingau de arroz para manter uma dieta equilibrada. Eric então chega todo elegante, carregando um mingau de arroz pessoalmente, e diz a Luck o quanto está feliz em vê-lo novamente. Luck apenas manda ele se acalmar, dizendo que não gosta da visão de um homem adulto chorando. Deixando isso de lado, Eric aponta que tanto ele quanto Goran envelheceram visivelmente, enquanto Luck, estranhamente, parece mais jovem do que antes. Luck olha seu reflexo e percebe que é verdade. Ele realmente ficou mais jovem. Ele imagina que isso deve ser resultado de ter absorvido a força vital do Rei Demônio depois de derrotá-lo. Goran e Eric ficam completamente sem palavras no momento em que descobrem que Luck realmente derrotou o Rei Demônio. Eric explica que o reino estava ocupado preparando seu exército caso o Rei Demônio retornasse algum dia. Mas como Luck já o derrotou, agora está claro que ele merece algum tipo de recompensa. O que mais pega Luck de surpresa é o momento em que Goran se refere a ele como Vossa Majestade. Goran explica que Eric se tornou rei depois que o rei anterior decidiu que ele merecia o trono, já que Eric era um nobre que participou da expulsão do Rei Demônio. Por também ter participado daquele mesmo esforço, Goran acabou sendo nomeado grão-mestre da Guilda dos Aventureiros. Além disso, Luck também descobre que Eric lhe concedeu um título de nobreza pela parte que desempenhou ao expulsar o Rei Demônio. Foi por isso que a estátua foi construída, já que todos acreditavam que ele tinha morrido em serviço. Ao ouvir isso, Luck começa a se perguntar se estar vivo agora talvez possa causar problemas, já que o reino inteiro acredita que ele está morto. Goran e Eric entendem o ponto dele, então Luck decide de deixar o mundo continuar acreditando que São Luck está morto, enquanto ele recomeça do zero como um aventureiro comum. Goran se pergunta se isso não seria entediante demais para alguém do nível dele, considerando que ele é um feiticeiro de rank S. Mas Luck diz que ficará tudo bem, já que sempre gostou de uma boa aventura. Goran não demora muito para conseguir uma nova carteira de aventureiro para ele, desta vez sob o nome de Locke em vez de Luck. Seus verdadeiros atributos também ficam escondidos na carteira, então para qualquer pessoa que olhar, ele parecerá ser apenas um aventureiro comum de rank F. No dia seguinte, enquanto Locke segue em direção à guilda, uma garota loira o vê de longe e o observa com curiosidade silenciosa, perguntando-se quem ele é. Locke chega à guilda pouco depois e é apresentado à recepcionista, Aroni. Ele diz que gostaria de aceitar uma missão de extermínio de goblins, mas ela o aconselha a não fazer isso, achando que ele é apenas um novato inexperiente, que provavelmente acabará morto. Nesse momento, um grupo de aventureiros chama por ele, sugerindo que façam a missão juntos. Aroni gosta da ideia e rapidamente dá sua aprovação. Lá fora, os dois aventureiros se apresentam como Ario e Ginny. Ario é um mago, enquanto Ginny é uma arqueira. Locke se apresenta apenas como guerreiro, e com isso resolvido, os três partem em direção ao esconderijo dos goblins. No caminho, Locke percebe que Ginny é uma exploradora realmente habilidosa. Ela permanece próxima da trilha e consegue interpretá-la com um instinto afiado, percebendo rapidamente detalhes que outros poderiam deixar passar. Por isso, ela não parece alguém que realmente pertence ao rank F. Mesmo assim, Ginny parece ter subestimado quantos goblins eles estão enfrentando, já que nenhum dos dois percebe um conjunto de pegadas camufladas. Goblins não são inteligentes o bastante para esconder seus próprios rastros, o que significa que
outra coisa, algo mais inteligente, provavelmente está guiando eles. Loki pensa por um momento em avisar os outros dois, mas decide não fazer isso. Como ele está basicamente treinando os dois, quer que aprendam com os próprios erros e cresçam com a experiência. Eles finalmente chegam à entrada da caverna dos Goblins, e depois de explorar a área por um tempo, Loki se oferece para liderar enquanto Arya e Jeanne fornecem cobertura de longe. Trabalhando juntos, o grupo consegue derrotar mais de 30 Goblins, embora o esforço esteja claramente começando a desgastar Arya e Jeanne, já que ambos estão ficando sem mana e flechas. Percebendo isso, Arya sugere que eles recuem, e Loki concorda que é a decisão certa. Mas nesse instante, um rugido profundo ecoa pela caverna. O Lord Goblin despertou. Loki acha toda essa situação estranha, pois os Goblins vêm mostrando um nível incomum de coordenação o tempo todo, quase como se alguém estivesse comandando eles das sombras. Assim que o Lord Goblin se prepara para atacar, uma garota fera surge do nada, entrando na luta e avisando o Lord Goblin para não ficar no caminho dela. Irritado com a provocação dela, o Lord Goblin balança seu pesado porrete contra a garota fera. Ela desvia do ataque com uma agilidade impressionante, e em seguida golpeia o ombro dele com sua lâmina. No entanto, a carne blindada do monstro é grossa demais para ser cortada. Percebendo que terá uma luta difícil pela frente, ela manda o grupo de Loki fugir enquanto ainda há tempo. Loki diz para Arya e Jeanne saírem primeiro, e os dois concordam. Eles se perguntam se ele ficará bem sozinho, mas Loki parece mais preocupado com eles. Loki avisa os dois para tomarem cuidado com ataque surpresa durante a saída. Enquanto eles vão embora, Loki elogia Arya por ter partido em vez de ficar para trás apenas por amizade. Caso tivesse feito isso, ele só teria se tornado um peso morto em uma luta muito acima do seu nível. Enquanto isso, enquanto a garota fera enfrenta dificuldades contra o Lord Goblin, Loki pergunta casualmente se ela precisa de ajuda. Irritada por ele ter ignorado seu aviso para fugir, a garota diz que ele pode fazer o que quiser. No entanto, ela o alerta para ficar longe da luta, pois não confia nas habilidades dele. Loki observa a batalha dela, parecendo entediado com a ação sem graça. Ele diz à garota que ela está perdendo para o Goblin, ferindo seu orgulho. Ela se pergunta se Loki acha que ela é mais fraca do que o monstro, mas ele explica que na verdade estava falando da espada dela. Como se tivesse esperado o momento exato, a espada da garota fera se despedaça de repente diante dos ataques implacáveis do Lord Goblin. Com a garota aparentemente desarmada, Loki pergunta se agora ela aceitará sua ajuda. No entanto, ela continua recusando e manda que ele saia da caverna. Em seguida, puxa outra espada da bainha e avança contra o Lord Goblin, pronta para derrotá-lo com uma arma nova. De repente, todo o seu ímpeto é destruído quando o Lord Goblin simplesmente arranca a espada de sua mão com um golpe. Desta vez, Loki decide parar de brincar e entra diretamente na luta. A garota observa chocada, enquanto ele afirma com confiança que destruirá o monstro sozinho. O Lord Goblin ruge para atordoar Loki, fazendo a garota cobrir os olhos. No entanto, Loki permanece completamente indiferente e divide o Goblin em 4 pedaços com apenas um ataque. Ao ver aquele homem estranho derrotar um monstro tão poderoso como se não fosse nada, a garota fera subitamente começa a se sentir atraída por Loki com seus instintos de guerreira despertados pela masculinidade dele. Porém, quando ele pergunta se ela está bem, ela sente um pouco de medo dele. Em seguida, apresenta-se como Cia, filha do chefe da tribo das Feras do Leste. Ela agradece sinceramente por ele ter salvado sua vida antes de perguntar sobre sua identidade. Loki afirma de repente que é um aventureiro de rank F, então obviamente ela não acredita. Em seguida, ele mostra com orgulho seu cartão de rank F. Ao ver aquilo, Cia não tem escolha a não ser aceitar a realidade. Mesmo assim, ela se pergunta por que ele parece tão feliz por estar no nível mais baixo de todos. Ele ignora a preocupação dela e pergunta qual é seu rank de aventureira. Cia revela que é rank B e pede desculpas por ter mandado que ele fosse embora antes. Naquele momento, ela não fazia ideia de que estava falando com alguém infinitamente mais forte do que ela. Entendendo que Cia estava apenas preocupada com alguém que parecia fraco, Loki garante que não se incomoda. Em seguida, pergunta que tipo de monstro vive no ponto mais profundo da masmorra. Ao ouvir isso, Cia fica sem palavras, pois a identidade do chefe da masmorra deveria ser um segredo. Embora Cia tente esconder a verdade no começo, Loki percebe facilmente suas mentiras. Ao notar que ela não quer revelar o segredo, ele se vira e começa a seguir mais fundo para dentro da caverna. Cia pergunta o que ele está fazendo e Loki diz que pretende derrotar o chefe final sozinho. Embora tenha sido contratado apenas para uma pequena missão de exterminar goblins, ele teme que o chefe final da masmorra possa ferir as pessoas que vivem nos arredores. Ao ouvir suas palavras, Cia repentinamente avisa que o chefe final não é brincadeira. Por algum motivo, ela se esquece completamente de que a identidade dele deveria ser mantida em segredo. Ela revela que o chefe final é um cruel Lorde Vampiro, muito mais
poderoso do que o Lord Goblin. Loki admite que vampiros são inimigos muito mais problemáticos. No entanto, ele se lembra de que Cia estava tentando limpar a masmorra e pergunta se ela realmente estava pensando em enfrentar o vampiro sozinha. Loki a lembra de que um vampiro é uma criatura extremamente poderosa, então não existe maneira de alguém como ela derrotá-lo sem ajuda. Cia sabe que ele está certo, mas afirma que é seu dever derrotar o vampiro. Loki concorda com a cabeça e volta a caminhar, deixando-a decepcionada. Querendo compartilhar sua história, ela começa a falar mesmo sem ele ter perguntado nada. Algum tempo atrás, a tribo de Cia estava lutando contra um clã inteiro de vampiros. Embora tivessem derrotado a maioria deles, um conseguiu sobreviver e feriu gravemente o pai dela. Depois disso, o vampiro fugiu do local e desapareceu dentro daquela caverna. Na tribo dos Homens-Fera, permitir que um inimigo escape é considerado uma enorme desonra. Por isso, Cia deseja vingar seu pai ferido, derrotando o vampiro pessoalmente. Loki pergunta se a honra dela ainda será restaurada caso aceite sua ajuda. Cia explica que sim, mesmo que receba assistência. Então ele entrega a sua espada a ela para substituir a que foi quebrada. Cia fica confusa, pois isso o deixaria desarmado, mas Loki afirma que luta melhor, usando apenas as mãos. A princípio ela pensa que ele está apenas sendo gentil por causa dela, mas então ele começa a destruir vários goblins como se fossem feitos de papel. Cia fica impressionada com a força incrível de Loki, sem saber que ele desenvolveu uma força monstruosa e uma enorme habilidade em artes marciais, depois de ser forçado a sobreviver contra o exército do Lorde Demônio por uma década inteira. Com a ajuda de Loki, os dois logo chegam à sala final da masmorra. Lá, o Lorde Vampiro ri de maneira sinistra ao sentir a presença de Cia. Ele lembra a garota ingênua que nem mesmo seu poderoso pai conseguiu arranhá-lo, então ela não tem esperança alguma de colocar uma única mão em seu corpo. Cia fica furiosa com suas palavras, e o Lorde Vampiro se prepara para derrotá-la. Depois de vê-lo de perto, Loki percebe que o vampiro manipulou deliberadamente os goblins próximos para parecerem fracos, atraindo aventureiros para dentro da masmorra e drenando sua força vital. O vampiro fica impressionado com a capacidade de dedução dele, mas não pensa muito sobre a força de Loki. Ele destaca que, embora a magia dos vampiros não funcione contra Homem-Esfera, consegue controlar a mente de um humano com seus feitiços. Ao ouvir isso, Cia percebe que cometeu um erro ao envolver Loki em seus problemas. Embora Cia tente avisá-lo, Loki começa a caminhar em direção ao Lorde Vampiro, como se estivesse em transe. Enquanto Cia se culpa por ter colocado a vida dele em perigo, o vampiro começa a se vangloriar, acreditando que já venceu. Ele provoca Cia, dizendo para ela escolher se prefere morrer pelas mãos do amigo ou pelas dele. O vampiro continua falando com arrogância, mas de repente, Loki acerta um soco bem no rosto dele. Depois de ser humilhado, o vampiro se pergunta por que sua técnica especial não funcionou. Loki simplesmente explica que possui uma grande resistência a efeitos mentais negativos, mas essa explicação não o satisfaz. O vampiro afirma que não existe maneira de um humano resistir ao ataque de um Lorde Vampiro. Ao ouvir isso, Loki expõe o suposto Lorde Vampiro, revelando que ele é, na verdade, apenas um vampiro inferior fingindo ser grandioso. Isso deixa o vampiro furioso, e ele avança violentamente contra Loki, apenas para ser chutado de volta contra uma parede. Loki continua zombando dele, chamando-o de versão inferior, e então o vampiro tenta recuperar sua honra. Embora ataque usando tentáculos de escuridão, Loki os evita facilmente, e usa um círculo mágico de alto nível para aumentar drasticamente a velocidade do próprio corpo. Em um piscar de olhos, ele aparece bem diante do vampiro, e usa seu toque de drenagem para sugar toda a energia dele. Depois de ser derrotado, o Lorde Vampiro se pergunta quem Loki realmente é. Em resposta, o aventureiro sorridente afirma que é apenas um aventureiro qualquer de rank F. De repente, o vampiro diz que Loki lançou uma poderosa maldição sobre si mesmo ao derrotá-lo. Embora Loki não acredite em suas palavras, Cia avança e divide o corpo do vampiro ao meio usando a espada dele. O vampiro fica chocado ao perceber que não consegue regenerar o próprio corpo depois do corte da espada. Em seus últimos momentos, ele avisa Cia de que ela fez algo irreversível com seu medalhão. Cia devolve a espada de Loki, dizendo que ela liberou um poder estranho quando atravessou o vampiro. Loki afirma que ela deve ter imaginado aquilo, já que não pode simplesmente revelar que aquela é a espada do Lorde Demônio caído. Em seguida, Cia revira o chão e encontra um medalhão amaldiçoado deixado pelo vampiro. Ela explica que cada pessoa morta ou absorvida pelo vampiro libera uma energia de ressentimento, que alimenta o poder da maldição dentro do medalhão. Loki se pergunta por que nenhum vampiro possuía esses medalhões 10 anos atrás. De repente, o vampiro ri usando o pouco de força que ainda lhe resta. Como seu medalhão foi exposto ao mundo, ele afirma que isso abrirá um portal para a dimensão sombria. Ao ouvir isso, Loki finalmente fica sério. O vampiro se gaba de que seus supostos deuses sombrios destruirão a Terra entrando pelo portal. Então Loki se lembra de que a fenda dimensional é o mesmo lugar onde ficou preso lutando durante 10 anos. Naquela época, os humanos ainda não haviam descoberto nenhuma maneira de entrar no portal a partir de seu próprio mundo. Quando o Lorde Demônio atacou através do portal, Loki
Loki e seus amigos saltaram para dentro dele, porém o portal acabou se fechando no mundo deles. Por causa disso, Eric e Goran não conseguiram voltar para resgatá-lo depois de escaparem da dimensão. De repente, Loki corta o medalhão ao meio e absorve o poder amaldiçoado que havia dentro dele. O vampiro fica chocado, incapaz de acreditar que alguém pudesse absorver uma maldição tão poderosa sem sofrer nenhum efeito colateral. Loki diz ao vampiro que mesmo se o portal tivesse se aberto, nenhum demônio teria saído de lá. O motivo disso é, obviamente, o próprio Loki, já que ele exterminou todos os demônios que existiam dentro daquela dimensão. Ao ouvir isso, o vampiro finalmente percebe que Loki usou a espada do Lorde Demônio para absorver a maldição e liga os pontos. Ele se pergunta se Loki é o lendário grande sábio Luck. No entanto, Loki cala sua boca antes que ele consiga falar demais. Infelizmente, Cia já ouviu tudo, então o segredo foi revelado. Loki pede desculpas por ter quebrado o medalhão. Cia não se importa, então os dois começam a sair da masmorra. Ela se pergunta se Ario e Ginny estão bem, mas Loki confia nas habilidades dos dois. De repente, Cia para ao perceber que o chamou pelo primeiro nome. Loki também para, surpreso com as palavras dela. Cia então pergunta se ele realmente é o sábio lendário, e Loki pede que ela mantenha isso em segredo. Ela sorri, animada por carregar o segredo de alguém tão importante. Mais tarde, eles entregam os materiais dos monstros à guilda dos aventureiros. A recepcionista fica surpresa com a pilha gigantesca de materiais. Então Loki e seu grupo explicam que a masmorra simplesmente tinha mais goblins do que o normal. Ao ouvir isso, a recepcionista pede desculpas em nome da guilda por terem avaliado incorretamente a dificuldade da missão. Mais tarde, Cia agradece novamente a Loki por toda a ajuda. Ele sorri e pergunta se em troca ela pode compartilhar as informações de sua tribo sobre vampiros. Embora tenha conseguido derrotar o Lorde Vampiro naquele dia, Loki teme que outros vampiros possam usar métodos desconhecidos para mergulhar o mundo novamente no caos da fenda dimensional. Cia sorri e pergunta se ele pode falar diretamente com Goran. Loki concorda, então ela pede que ele avise Goran para ficar atento aos vampiros. Em seguida, ela oferece a Loki metade de seu medalhão. Quando ele pergunta o motivo, Cia explica que aquilo servirá como prova para convencer Goran a manter os vampiros sob vigilância. Loki aceita o medalhão e Cia vai embora. Depois ele o leva até Goran, que parece extremamente preocupado depois de Loki ter desaparecido por 3 dias inteiros. Enquanto os dois conversam, alguém se aproxima silenciosamente da sala para escutar a conversa escondido. Depois de lembrar Goran de que ele não é sua mãe, Loki explica que o Lorde Demônio era na verdade apenas um peão usado pelos chamados deuses sombrios. Goran se pergunta de que material o medalhão é feito. Apesar de suas habilidades como feiticeiro, Loki também não consegue identificar o material. Ele sugere mostrá-lo a um alquimista, e Goran concorda em considerar a ideia. Quando Loki se vira para ir embora, Goran agradece sinceramente por ele ter protegido os aventureiros novatos Ario e Ginny. Loki aceita o agradecimento e sai, mas logo esbarra em uma garota. Ele se pergunta quem ela é, então Goran começa a apresentá-la como sua filha, Chalice. No entanto, ela vai embora antes que ele consiga dizer qualquer outra coisa. Loki se pergunta se Chalice o odeia, mas Goran explica que ela na verdade odeia o próprio pai. Desde criança, Chalice queria se tornar uma aventureira. Embora tenha recebido uma habilidade de Rank B, Goran se recusou a permitir que ela seguisse esse caminho, preocupado que ela acabasse se machucando por causa de sua falta de experiência. Loki lembra que só é possível adquirir experiência no mundo real, mas Goran se recusa a deixar a filha sair antes de consultar sua esposa, que atualmente está visitando uma nação estrangeira. Em seguida, ele pede um favor a Loki. Goran explica que quando sua filha completar 15 anos, ela será considerada adulta e poderá se tornar uma aventureira por conta própria. Por causa disso, ele espera que Loki fique de olho nela quando ela inevitavelmente escapar. No dia seguinte, Loki observa Chalice treinando com sua espada, sentindo-se irritado por ter que cuidar dela dali em diante. No entanto, Chalice fica ainda mais irritada ao perceber que ele está olhando. Mais tarde, enquanto Loki almoça na mansão de Goran, Chalice entra na sala e se senta diante dele. Sob o olhar intenso dela, Loki se sente desconfortável e espera algum tipo de insulto ou rejeição. Em vez disso, ela repentinamente o acusa de ser o filho ilegítimo de seu pai, fazendo Loki quebrar a própria xícara de chá de tanto choque. Loki nega imediatamente a suposição dela, mas Chalice acha que ele está mentindo. Ele se pergunta como ela pode ter tanta certeza, então ela explica que tem todas as provas contra ele. Primeiro, ela aponta que Goran esperou sua esposa sair de casa antes de convidar Loki para entrar. Em segundo lugar, ela acha que seu pai ficou feliz demais ao ver Loki, mesmo que ele supostamente seja apenas um amigo. Por fim, ela se lembra de como seu pai ficou preocupado com Loki quando ele não apareceu. Embora Loki esteja irritado com a preocupação exagerada de Goran, Chalice acredita que seu pai se importa demais com ele para que não seja um membro da família. Ao ouvir as ilusões de Chalice e saber que Goran e sua esposa estão brigados, Loki se pergunta se toda aquela família tem algum problema na cabeça. Então ele percebe o mordomo-chefe lançando um olhar mortal em sua direção. Para evitar sua fúria, Loki
tenta convencer Celes de que não é o irmão perdido dela. Ele explica que Goran estava tão preocupado porque ele passou 10 anos lutando contra demônios perigosos. Loki também diz a Celes que parece muito mais jovem do que realmente é, e foi por isso que ela o confundiu com o filho de Goran. Ao ouvir isso, ela fica boquiaberta, e Loki pensa que finalmente conseguiu fazê-la entender. No entanto, Celes apenas muda o status dele de irmão mais novo para irmão mais velho. Loki afirma com firmeza que não é o irmão mais velho dela. Desta vez ela se recusa a ouvir mais uma única palavra dele. Enquanto Celes começa a agir como uma irmã mais velha convencida, Loki decide mostrar sua carteirinha de aventureiro, e explica que se fosse filho de Goran, teria o mesmo sobrenome da família. Depois de dar uma olhada nela, Celes conclui que Goran deve ter deserdado Loki para proteger sua honra como homem. Chateada por Loki ter sido abandonado por seu suposto pai, ela promete conversar com Goran para fazê-lo reconhecer o próprio filho. Diante daquela garota teimosa, Loki começa a perder toda a esperança na família de Goran. No fim, ele remove o feitiço de proteção de sua carteirinha de aventureiro, revelando que na verdade é o grande sábio Luck. E um aventureiro de rank S, Celes, fica extremamente impressionada com as credenciais de Loki. Mas por causa da aparência jovem dele, ela ainda acredita que o grande sábio é seu irmão mais velho. Ela aponta que a estátua de Loki se parece exatamente com seu pai, o que o deixa ainda mais furioso. Loki leva um bom tempo até finalmente convencê-la de que não faz parte da família dela. No final, ela se desculpa pela teimosia de antes. A própria Celis admite que pode ser teimosa, mas Loki acha que isso é falar pouco. Agora ele finalmente entende porque Goran era tão contra deixá-la se aventurar sozinha. Com aquela personalidade cabeça dura, essa garota imprudente acabaria se metendo em problemas o tempo todo. No entanto, Loki também acha que a teimosia dela pode ser uma qualidade. Ele acredita que Celis tem uma grande força de vontade e convicções firmes, o que pode ajudá-la a continuar forte durante momentos difíceis. Sabendo disso, ele decide dar a ela uma chance como aventureira. Loki descobre que Celis já havia entrado secretamente para a Guilda dos Aventureiros, então a leva para realizar uma missão com ele. Depois de aceitarem uma missão de rank e na guilda, os dois seguem para uma floresta em busca do objetivo. Durante o caminho, Celis se diverte explorando a paisagem natural. Ela admira as árvores ao redor e mergulha em um rio de água doce, aproveitando cada momento. Depois da pausa, eles seguem mais fundo pela floresta para encontrar o objetivo. Eventualmente chegam ao vilarejo indicado. Lá descobrem com os moradores que uma quantidade suspeita de bestas míticas foi vista nas regiões próximas. Embora esses monstros sejam enormes e poderosos, por algum motivo ninguém morreu ao encontrá-los. Ao ouvir isso, Loki acha que há algo estranho na missão. Se realmente houvesse um grupo de monstros míticos poderosos causando destruição pela região, a guilda jamais teria designado aquela missão para aventureiros fracos de rank E. Em vez disso, sabendo que as criaturas não mataram nem feriram ninguém, a guilda provavelmente acredita que essas bestas míticas sejam falsas. Celis não entende o que isso significa. Então Loki explica que alguém está simplesmente criando ilusões de bestas míticas. Pouco depois eles seguem para a área onde as criaturas foram vistas. Assim que chegam, um dragão surge do nada, soltando um rugido poderoso para anunciar sua presença. Apesar de parecer incrivelmente realista, o rugido do dragão levanta uma enorme nuvem de poeira no ar. Ao ver aquilo, Celis começa a duvidar de que o monstro seja apenas uma ilusão. Loki a tranquiliza, dizendo que, apesar de sua aparência, o dragão não possui a aura de uma verdadeira besta mítica, confirmando suas suspeitas anteriores. Depois de dizer a Celis que ela estará segura contra o dragão, ele a incentiva a enfrentá-lo. Ela corre na direção da criatura que tenta atingi-la com a cauda. Celis desvia do ataque com grande agilidade e salta sobre as costas da criatura. Então começa a correr em direção à cabeça do dragão. Enquanto a criatura rosna de frustração, ela tenta cravar sua espada na cabeça dele. No entanto, o dragão bloqueia a espada dela com suas garras. Celis recua e tenta novamente, mas ele continua bloqueando todos os seus golpes. Enquanto observa a luta, Loki admite que Celis é uma verdadeira guerreira de rank B, apesar de ter crescido protegida. Mesmo assim, ele fica surpreso ao ver que o dragão consegue bloquear fisicamente os ataques dela, apesar de ser uma ilusão. Normalmente uma ilusão não é nem de longe tão realista quanto aquela criatura. Em vez de um feitiço de ilusão comum, o dragão parece ser uma enorme parede de mana quase sólida. Por ser extremamente concentrada, essa mana realmente consegue bloquear os ataques de Celis. Enquanto Loki continua observando, o dragão parece ficar irritado com ela. Ele inclina a cabeça para trás, preparando uma bola de fogo incandescente dentro da boca. Em seguida, dispara a bola de fogo contra Celis, que sai rolando de dor. Ao ver isso, Loki finalmente decide intervir. Ele flutua até o alto e coloca
coloca a mão sobre a cabeça do dragão, copiando a técnica usada para criá-lo. Então usa seu toque drenante para absorver toda a mana dentro da criatura. Depois de derrotar o dragão, ele manda Celes parar de rolar como se estivesse pegando fogo. Ela se levanta e percebe que as chamas não eram reais. Loki explica que enfrentar uma ilusão de frente sempre terminará em fracasso. Celes fica irritada e pergunta por que ele não a avisou antes. Ela também pergunta como se deve lutar contra uma ilusão. Então Loki responde que é preciso derrotar o ilusionista. No entanto, como os ilusionistas normalmente ficam escondidos, é difícil descobrir onde estão. Caso ela não consiga encontrar o alvo, a única opção restante é fugir. Ao ouvir isso, Celes fica furiosa, pois não gostaria de fugir depois de desperdiçar tanto esforço. Loki a lembra de que se um ilusionista escondido decidisse machucá-la, ela literalmente morreria. Ao ouvir isso, ela admite que fugir realmente parece melhor do que morrer. Então Loki se vira, sabendo que o ilusionista ainda está por perto. Ele chama em direção à floresta e pede que a pessoa se revele. Como esse indivíduo não feriu ninguém com suas ilusões, Loki promete tratá-lo com gentileza. Depois de esperar um pouco, ele não recebe nenhuma resposta. Então avisa ao ilusionista que investigará o assunto à força, já que está cumprindo uma missão. Finalmente a voz do ilusionista é ouvida. Ele explica que está protegendo algo precioso na floresta. Loki pergunta se ele não pode mover esse objeto precioso. Então o ilusionista admite que é difícil transportá-lo. Ao ouvir isso, Loki concorda com a cabeça. Como não quer danificar os pertences de uma pessoa inocente, ele não se importa em terminar a missão em fracasso. Ao ouvir isso, Celes fica muito chateada. Loki também lembra ao ilusionista que se cancelar a missão e voltar, a guilda simplesmente enviará outros aventureiros para resolvê-la. No entanto, os outros aventureiros talvez não sejam tão gentis quanto ele, então podem tentar forçar o ilusionista a revelar seu segredo. Ao ouvir isso, o ilusionista finalmente concorda em mostrar o que está protegendo. Em seu esconderijo, um estranho vórtice se abre. Então o garoto encapuzado finalmente sai para um local aberto. Quando Celes vê os chifres dele, fica chocada, e ele rapidamente tenta escondê-los. Enquanto isso, Loki não se importa nem um pouco com a espécie dele. Em vez disso, elogia o garoto por seu magnífico feitiço de ilusão. Depois de agradecer pelo elogio, Loki se apresenta como um aventureiro qualquer de rank F, e também apresenta Celes. O garoto explica que se chama Lucira, e pertence à raça dos demônios. Em voz baixa, Celes pergunta a Loki se eles podem confiar em Lucira, já que os demônios são seres malignos. No entanto, Loki corrige o mal entendido dela. Embora os demônios sejam seres com uma grande quantidade de mana, ele explica que eles são apenas magos pacíficos, que preferem evitar confrontos. Em seguida, pede que Lucira mostre o que está tentando proteger. Ele concorda com a cabeça e começa a guiá-los pela floresta, fazendo Loki se perguntar por que está confiando neles com tanta facilidade. Lucira ressalta que Loki conseguiu enxergar através de sua ilusão com facilidade, o que significa que ele é um feiticeiro muito mais poderoso do que ele próprio. Apesar disso, Loki não tentou investigar seu segredo à força, então Lucira acredita que ele é digno de confiança. Pouco depois, eles chegam a uma ruína antiga. Nas profundezas da ruína, Lucira abre a porta de uma sala secreta. Então diz a alguém chamado Lord Geberga que voltou. Quando Loki entra atrás dele, fica chocado ao descobrir que o Sr. Geberga é na verdade uma galinha. Enquanto Lucira parece tratá-la com um respeito enorme, Celes simplesmente a descarta como uma galinha qualquer. Ao ouvir isso, Lucira fica furioso e informa que Geberga é na verdade uma criatura sagrada chamada Serafal. Curioso, Loki pergunta por que ele trata Geberga com tanta reverência. Lucira então revela que o pássaro mágico possui o poder de mudar o mundo. Ele explica que Geberga é descendente do Serafal original, que despertou o mundo deles no primeiro dia de sua existência. Segundo a lenda, o chamado do Serafal ajudou a definir a fronteira entre o dia e a noite, moldando o mundo até ele se tornar o que é hoje. Por causa disso, o Sr. Geberga possui o poder de abrir e fechar fendas dimensionais. Ao ouvir isso, Loki se lembra das palavras do vampiro, que lhe contou que um portal se abriria naquele mundo, permitindo que os deuses sombrios o invadissem. Loki se pergunta se o verdadeiro alvo dos vampiros é o Sr. Geberga por esse motivo, e Lucira confirma com a cabeça. Ele revela que sua tribo costumava viver pacificamente no norte, até que os vampiros invadiram o local e mataram todos para roubar a poderosa galinha. No entanto, o chefe da tribo entregou o Sr. Geberga a Lucira para que ele o mantivesse em segurança, e de alguma forma ele conseguiu escapar vivo do massacre. Desde então ele passou a viver naquele templo, pois sua tribo havia lhe dito que o lugar era protegido por uma barreira antiga. De repente, Loki crava sua espada no chão do templo. A lâmina quebra o piso com facilidade, revelando que não existe barreira alguma ao redor do edifício.
Como o templo está exposto, Lushira e o Sr. Geberga correm o risco de cair nas mãos dos vampiros. Loki pede que ele se mude para a capital, onde estará protegido. Lushira hesita, então Loki o tranquiliza dizendo que protegerá o Sr. Geberga, não importa o que aconteça. Como prova, ele mostra sua espada a Lucira, revelando que já derrotou o Lorde Demônio. Ao perceber isso, Lushira reconhece que Loki é o grande sábio. Loki então diz que ele fez um ótimo trabalho protegendo o Sr. Geberga, já que ele possui o poder de proteger o mundo. Ao ouvir isso, Lushira começa a chorar, feliz por saber que o sacrifício de sua família e dos membros de sua tribo não foi em vão. No caminho para fora, Lushira começa a discutir com Celis. De repente, Loki empurra Lushira para longe quando um vampiro tenta atacá-lo. Em seguida, ele golpeia o vampiro e o arremessa para longe. Chocado, o vampiro pergunta quem ele é. Loki se recusa a revelar sua identidade a uma criatura inferior, o que deixa o vampiro e seus companheiros furiosos, sabendo que eles estão atrás do Sr. Geberga. Loki fica sério e incinera todos os vampiros, reduzindo-os a cinzas. Perto dali, outro vampiro estava observando secretamente toda a interação. Para avisar seus companheiros, esse vampiro tenta escapar, transformando-se em inúmeros morcegos. Até mesmo Loki fica impotente diante dessa transformação, mas de repente, o Sr. Geberga solta um chamado poderoso. O chamado apaga o vampiro no meio da transformação, deixando Celis completamente chocada. Lushira explica que o Sr. Geberga controla o fluxo das dimensões. Ao se transformar em morcegos, o vampiro estava tentando atravessar a força para outra dimensão. No entanto, o Sr. Geberga se recusou a permitir isso, fazendo com que o vampiro fosse apagado da existência. Ao descobrir que a galinha possui um poder tão grande, Celis se pergunta por que o Sr. Geberga precisa da proteção de alguém. Lushira explica que os poderes da galinha só funcionam quando o alvo está no meio de uma viagem dimensional. Caso contrário, qualquer pessoa pode simplesmente pegá-lo como se fosse um pássaro comum. Mais tarde naquela noite, os três chegam à capital. Lá encontram Cia esperando por Loki. Celis imediatamente fica desconfiada dela, então Loki explica que ela é uma amiga. Ao ouvir isso, Celis começa a se gabar para Cia de ser a aprendiz de Loki. Em seguida, Cia diz a Loki que precisa conversar com ele em particular. Ela explica que a raça dos vampiros está realmente planejando algo muito grande. Durante sua investigação, ela descobriu que todos estão sendo liderados por um alto lorde vampiro, uma criatura poderosa capaz de controlar todos os vampiros e obrigá-los a cumprir suas ordens. Ao ouvir isso, até mesmo Loki fica preocupado, pois o alto lorde pode causar danos inimagináveis graças à sua inteligência e às suas forças poderosas. Cia tranquiliza Loki, dizendo que sua tribo está fazendo o possível para impedir o plano do grande lorde. No entanto, Loki sabe que a tribo dela sozinha não consegue enfrentar um inimigo daquele nível. Ao ouvir isso, Cia admite que sua tribo não está nada bem, desde que seu pai partiu naquela caçada aos vampiros. Ele vem se recuperando dos ferimentos. Mesmo agora, ele ainda não está em condições de lutar contra as forças do grande lorde. Infelizmente, o restante da tribo de Cia é formado por idiotas sedentos por guerra, então eles votaram para atacar os vampiros mesmo assim. Ao ouvir isso, Loki entende porque ela precisa da ajuda dele. Além disso, Cia admite que possui outro objetivo. Acontece que esse objetivo é ainda mais importante do que enfrentar o grande lorde. Cia revela que os vampiros estão atrás de uma galinha lendária, que supostamente possui o poder de controlar dimensões. Com urgência, ela diz a Loki que precisam encontrar essa galinha o mais rápido possível para protegê-la dos vampiros. Ao ouvir isso, Loki fica atônito, sabendo que encontrou exatamente a mesma galinha algumas horas antes. Ao ver sua reação vazia, Cia pensa que ele não está levando a galinha a sério. Loki tenta explicar que já sabe de tudo, mas ela começa a contar mais sobre o Sr. Geberga. Depois de narrar todas as lendas sobre a poderosa galinha, Cia espera que Loki a ajude a protegê-la. Finalmente, Loki diz que já encontrou a galinha. Ao ouvir isso, Cia interrompe sua explicação. Loki então se levanta e caminha até a porta do quarto. Quando ele a abre, Kelly cai para dentro, sendo descoberta como uma bisbilhoteira atrevida. Atrás dela, Lushira fica irritado, pois já havia avisado para ela não espioná-los. A princípio, Celis afirma que não estava ouvindo escondida de jeito nenhum. Então, incapaz de inventar uma desculpa, ela acaba pedindo desculpas a Loki. Ele suspira e diz que ela também deve se desculpar com Cia. Celis obedece rapidamente e se a perdoa com
com um sorriso. Desde que ela não revele as informações para mais ninguém, Cia não se importa que a jovem saiba. Em seguida, Locke convida Lutira para entrar e o apresenta como o guardião do Sr. Gerberga. Quando diz a Cia que a galinha em seus braços é a lendária Serafal que ela procura, Cia grita de choque. Cia fica impressionada por Locke ter encontrado seu alvo secreto tão rapidamente. Então ele explica que foi apenas uma coincidência. Ele admite que já viu os poderes do Sr. Gerberga pessoalmente. Então podem ter certeza de que aquela galinha é realmente a verdadeira. Depois de ouvir isso, Cia cumprimenta o Sr. Gerberga respeitosamente. Com a galinha em segurança, eles começam a planejar como lidar com as forças do Grande Lorde. Cia explica que os vampiros estão escondidos em uma região montanhosa, mas Locke acha que a informação é vaga demais. Ela suspira, explicando que sua tribo já precisou fazer muitos sacrifícios apenas para descobrir aquilo. Caso queiram aprender mais, terão que investigar aquela região perigosa por conta própria. Ao ouvir isso, Celes fica animada, pensando que terá a chance de lutar contra as forças do Grande Lorde. No entanto, Locke destrói friamente suas expectativas, apontando que ela é uma aventureira inexperiente de rank F. Ao ouvir isso, Celis reclama que Cia ainda vai com ele. Locke a lembra de que Cia é uma aventureira legítima de rank B, então consegue se virar sozinha na natureza. Além disso, a tribo bestial de Cia exige que ela lute contra os vampiros, então sua situação é diferente da de Celis. Felizmente, Locke também sabe como confortar Celis. Ele a encarrega da missão de proteger o Sr. Gerberga em casa. A princípio, Celis não fica convencida, mas Locke a lembra de que a galinha mágica ficará desprotegida em casa caso não haja ninguém por perto para protegê-la. Ele diz a Celis que ela é totalmente qualificada para ser sua guardiã, então ela finalmente se anima e aceita sua decisão. Então ela escuta o som da carruagem de Goran chegando em casa. Cia fica curiosa sobre o pai dela, então Locke explica que Celis é filha de Goran. Pouco depois, Goran entra no quarto, feliz em vê-lo. Locke fica incomodado com o tratamento maternal, mas Goran agradece por ele ter cuidado de sua filha. Locke sorri e elogia um pouco a força de Celis. Ao ouvir isso, Goran fica ainda mais feliz. Atrás dele, Celis se sente culpada por ter tratado seu pai com tanta dureza. Quando o chama com uma voz suave, Goran se vira para olhar para ela. Então ela começa a chorar, o que destrói completamente as defesas dele. Diante das lágrimas da filha, ele rapidamente a perdoa e tenta acalmá-la. Depois que ela se acalma, ele pergunta por que estava tão brava com ele em primeiro lugar. Celis explica que suspeitava que ele tivesse um filho ilegítimo, então Goran ri da imaginação dela. Em seguida, ela acaba revelando sem querer que tratou Locke como seu irmão mais novo. Ao ouvir isso, Goran fica tão chocado que cospe o chá. Ele pergunta a Celis se ela incomodou Locke com suas travessuras de sempre, então ela foge em vez de responder a pergunta. Depois que ela vai embora, Goran pede desculpas apressadamente a Locke por todos os problemas que ela causou. Nem mesmo ele sabe como sua própria filha acabou ficando daquele jeito. Observando o pobre homem implorar por perdão, Locke se lembra de que Goran também costumava colocar ele e Eric em confusão com uma atitude parecida. Ainda assim, ele permanece em silêncio para evitar provocá-lo ainda mais. Então Goran se levanta preocupado com a possibilidade de sua filha ser manipulada por alguém mal intencionado. Agora ele se pergunta se deveria reconsiderar sua decisão de deixá-la explorar o mundo exterior novamente. Ao ouvir isso, Locke entra em pânico e o lembra de que protegerá Celis de qualquer pessoa mal intencionada. Aliviado por sua filha ainda poder perseguir seus sonhos, Goran começa a chorar e agradece Locke novamente. Nesse momento, Celis entra no quarto para pedir alguma coisa. Quando vê Locke e Goran tão próximos, ela pensa que entrou em algum tipo de romance e decide dar privacidade aos dois. Depois disso, os dois levam mais de uma hora para explicar que não são amantes secretos. Finalmente, Celis começa a pedir desculpas, mas Locke manda que ela permaneça em silêncio, para evitar que tire outra conclusão absurda em sua cabeça. Voltando ao trabalho, Goran se lembra de que os vampiros estão se reorganizando para outro plano. Locke conta a ele sobre o Grande Lorde, deixando-o ainda mais preocupado. Para tranquilizá-lo, Locke lembra Goran de que atacará pessoalmente a fortaleza dos vampiros. Goran se pergunta se existe alguma forma de o Sr. Gerberga facilitar a batalha para eles. Lutira o lembra de que Gerberga só consegue atacar vampiros durante a transformação. Além disso, Locke acha que seria irritante demais tentar proteger ativamente a frágil galinha enquanto luta contra os vampiros no campo de batalha, então é melhor deixá-la em casa. Cia também acrescenta que caso o Grande Lorde Vampiro mate Gerberga e beba seu sangue, ele obterá poder amaldiçoado o suficiente para abrir sozinho um portal dimensional. Ao ouvir isso, até mesmo o Sr. Gerberga fica chocado. Por causa disso, Locke decide que a galinha deve ser mantida sob proteção máxima. Goran sugere esconder o Sr. Gerberga no palácio de Eric, já que o edifício real é o lugar mais seguro de todo o reino. Locke
Locke concorda. Então Goran envia um pedido a Eric. Pouco tempo depois eles recebem permissão para entrar no Palácio Real. Em seguida eles se sentam para tomar chá. Enquanto uma das criadas o serve, ela percebe o Sr. Gerberga nos braços de Lucira. Enquanto isso, Locke fica surpreso com a quantidade de funcionários trabalhando dentro do palácio. Goran explica que todos aqueles servos são jovens aprendizes de Eric. Como rei, ele aceita as crianças mais pobres do reino como aprendizes para dar a elas uma vida melhor. Isso faz parte de um programa de assistência social. Então Locke conclui que Eric é um bom rei. Logo, Eric entra no salão com suas duas filhas. Depois de cumprimentar Locke, suas filhas Charlotte e Mary também se apresentam. Enquanto Charlotte fica feliz por conhecer pessoalmente o sábio Locke, Mary fica tão animada que pede um autógrafo em seu livro ilustrado. Ao ver isso, Locke fica atônito. Ele se pergunta de onde veio aquele livro ilustrado. Então Eric explica que foi ideia dele criar livros infantis para as crianças de todo o reino, contando as histórias das aventuras heróicas de Locke. Embora Eric tenha feito isso por carinho ao amigo, Locke se sente desconfortável com a ideia de ser uma lenda viva. Lucira revela que até mesmo o Sr. Gerberga adora seus livros de histórias, deixando Locke completamente perplexo. Então, quando Mary percebe a galinha, ela pede permissão a Lucira para acariciá-la. Logo, as duas garotas começam a mimar a ave mágica. Ao ver isso, Goran tenta mandar as garotas embora, para que possam tratar de assuntos importantes com Eric. Celes leva as garotas para outro cômodo, seguindo uma criada, para que os adultos possam conversar em particular. Eric agradece a Goran por ter vindo antes de pedir desculpas por ter trazido suas filhas. Apesar de estarem ali para uma conversa séria, Eric queria apresentar suas duas filhas a Locke, já que elas são seu maior orgulho e alegria. Se Locke não tivesse feito o sacrifício de permanecer no reino demoníaco, Eric jamais teria conseguido voltar para casa e vê-las crescer. Goran também concorda com a cabeça, agradecendo a Locke por ter permitido que ele criasse Celes. Ele lembra Locke de que todo o reino o respeita como herói, deixando-o um pouco sem jeito. Mesmo assim, Locke ainda acha que não deveria ser uma celebridade nacional. Então ele pergunta a Eric como Lefi está. Eric explica que ela está cuidando da ordem sagrada do reino na catedral. Então Locke promete visitá-la mais tarde. Enquanto isso, a criada conduz Celes e as garotas até um quarto. Ao entrarem, ela promete trazer doces, mas seus olhos brilham com intenções malignas. De volta ao salão real, Eric fica sabendo do plano do Grande Lorde de abrir um portal para a Dimensão Sombria. Por enquanto, Locke acredita que devem proteger o Sr. Gerberga com o máximo de cuidado, para evitar que o plano dos vampiros seja acelerado. Eric promete usar todas as defesas de seu castelo para proteger a galinha. Então Locke concorda com a cabeça. Em seguida, ele olha para Cia e a lembra de que chegou a hora de caçarem o Lorde Vampiro. Goran o interrompe, querendo saber como ele pretende derrotar um inimigo tão poderoso. Diante disso, Locke revela seu grande plano. Goran e Eric escutam atentamente enquanto ele explica que primeiro reunirá todos os membros da tribo de Cia. Depois, com a tribo dando cobertura, Locke e Cia avançarão diretamente contra a horda de vampiros. Ao ouvir isso, Goran e Eric ficam horrorizados com a falta de bom senso dele. Mesmo assim, Locke ainda acha que seu plano funciona perfeitamente. Ele explica que caso ele e Cia distraiam o exército de vampiros, a tribo bestial poderá enviar um esquadrão de assassinato para matar o Grande Lorde isolado. Goran acha que ele entendeu tudo ao contrário, já que o Grande Lorde é o mais forte de todos. Locke aponta que lutar contra um exército inteiro ainda é mais difícil do que enfrentar um único adversário poderoso, então será melhor para a tribo deixar o exército nas mãos dele. Cia também concorda com Locke, mas acredita que apenas ele possui poder suficiente para desferir o golpe final no Grande Lorde. Goran fica preocupado, pensando que alguns membros da tribo bestial perderão suas vidas. Cia explica que pequenos sacrifícios não são nada comparados à realização do desejo de vingança de sua tribo. Enquanto a discussão continua, no outro quarto, Celes observa as garotas brincando. Embora Locke tenha lhe dado a importante missão de proteger o Sr. Gerberga, ela sabe que ele estava apenas sendo gentil. Na verdade, ela é apenas uma garota de rank F, trabalhando como babá de algumas crianças. Conhecendo sua própria força, ela acredita que esse papel é o mais adequado para ela. Então as garotas se aproximam para brincar de outro jogo. De repente, elas percebem algo brilhando atrás dela, então Celes se vira rapidamente. Uma das peças de decoração começa a emitir uma luz sombria, lançando um feitiço estranho que enche o quarto com um gás escuro. Celes imediatamente manda as duas garotas fugirem, mas elas descobrem que a porta foi trancada pelo lado de fora. Do lado de fora, a criada de antes se afasta, agindo casualmente como se nada tivesse acontecido. De repente, alguns vampiros surgem da névoa sombria. Celes corre para sacar sua espada, mas então percebe que sua arma não havia sido permitida dentro do palácio.
Sem ter para onde fugir, ela pega um lampião próximo para defender as garotas. Quando um dos vampiros avança contra ela, Celis o golpeia com força usando o lampião, arremessando-o para longe. Então, os outros dois vampiros tentam enfeitiçá-la com os olhos. Celis cobre os próprios olhos rapidamente, reagindo a tempo de se proteger. Em seguida, ela enfrenta os outros dois de olhos fechados. Apesar da desvantagem, ela espanca brutalmente os dois. No entanto, enquanto está no meio da luta, o primeiro vampiro avança diretamente contra as duas garotas. Celis reage rapidamente e o bloqueia antes de ficar de guarda diante das princesas. Embora continue lutando com bravura, os vampiros logo destroem sua arma improvisada. Sem mais nada para se defender, Celis cobre as duas garotas com o próprio corpo e se entrega ao destino. No último instante, quando os vampiros estão prestes a alcançá-las, uma explosão ecoa enquanto Loki os bloqueia. Loki elogia Celis por ter feito um ótimo trabalho protegendo as princesas. Enquanto ela observa tudo em choque, ele se vira para encarar os vampiros, pronto para acabar com todos eles. Os três vampiros tentam enfeitiçá-lo, mas não conseguem. Depois que a magia deles falha, um deles tenta avançar contra Loki, então ele prende todos dentro de uma barreira. Em seguida, ele comprime aquela pequena barreira ao redor dos três vampiros, esmagando completamente seus corpos até virarem pó. Ao presenciar essa cena, Celis finalmente tem uma verdadeira amostra do poder real de Loki. Depois que os vampiros morrem, Goran e Eric conseguem alcançá-los. Eric rapidamente abraça suas filhas, aliviado por vê-las em segurança. Uma das garotas diz que Celis as protegeu, mas ela nega, afirmando que foi Loki quem realmente derrotou os vampiros. No entanto, Loki diz para ela ficar com o crédito, já que conseguiu conter os vampiros por tempo suficiente até ele chegar. Então Lushira também aparece, preocupado com o Sr. Gerberga. Enquanto todos tentam se acalmar, de repente, a peça decorativa no meio do quarto começa a brilhar novamente. Ao ver isso, Loki identifica o objeto como um portal de teletransporte. Sabendo que alguns vampiros estão tentando entrar no castelo, ele se disfarça de Lorde Vampiro usando a magia de ilusão de Luxira. Quando os vampiros aparecem, ficam chocados ao ver o oitavo Lorde parado diante deles. Loki pergunta por que estão se intrometendo nos assuntos dele. Então eles rapidamente explicam que estavam agindo sob as ordens do sexto Lorde Vampiro. Como os três vampiros enviados pelo sexto Lorde morreram, eles vieram investigar. Ao ouvir isso, Loki percebe que o oitavo Lorde Vampiro deve ser mais fraco que o sexto, então pode usar isso como desculpa. Ele afirma que os três vampiros inferiores foram desrespeitosos com ele por causa de sua posição, então os matou como punição. Ao ouvirem isso, os dois vampiros assentem respeitosamente, demonstrando compreensão. Em seguida, ele pergunta aos vampiros por que o sexto Lorde os enviou, e eles explicam que estão ali para capturar o Sr. Gerberga. Ao ouvir isso, Loki finge que a missão deles vai interferir nas ordens do grande Lorde Vampiro. Embora os dois vampiros entendam, eles explicam que o sexto Lorde também recebeu essa tarefa do grande Lorde. Para alcançar seu objetivo, o sexto Lorde enviou vários humanos enfeitiçados para vigiar o Palácio Real. Ao ouvir isso, Loki entende a situação e mata os vampiros. Em seguida, pergunta se a peça decorativa sempre esteve no quarto das princesas. Celis balança a cabeça, explicando que a criada Ruana a havia levado para dentro. Isso significa que a criada foi enfeitiçada pelo sexto Lorde para colocar escondido um círculo de teletransporte dentro do quarto. Ao ouvir isso, Celis sai correndo para prender Ruana. Cia também vai com ela. Então Loki diz a Eric para esconder suas filhas em algum lugar mais seguro. Depois manda Goran proteger o Sr. Gerberga. Goran se pergunta por que ele está deixando o frango sob seus cuidados. Então Loki explica que vai entrar no portal de teletransporte para matar o sexto Lorde. Embora Goran esteja preocupado com ele indo sozinho, Loki rapidamente salta para dentro do portal antes que ele possa impedi-lo. O portal o leva até o interior de um palácio escuro, com apenas uma porta à vista. Ele arromba a porta e mata instantaneamente o primeiro grupo de vampiros inferiores lá dentro. Por trás, outros servos vampiros correm para atacar Loki, mas o Lorde Vampiro atrás deles mata todos. Ao ver isso, Loki não fica surpreso que um monstro maligno mate os próprios aliados. O sexto Lorde avança, completamente livre de culpa, e se prepara para enfrentá-lo. Loki parte para cima dele, então o Lorde Vampiro desvia seu ataque. Ao ver sua espada se igualando à arma do Lorde Demônio, Loki manda o vampiro entregá-la. Em seguida recua e desfere um golpe rápido como um raio contra o Lorde Vampiro. Desta vez o vampiro não consegue bloquear o ataque, e a lâmina corta sua boca. Enquanto ele recua assustado, Loki o corta ao meio antes que possa fazer qualquer outra coisa. O sexto Lorde se pergunta quem é aquele poderoso guerreiro. Loki diz que é apenas
apenas um aventureiro de rank F, então ele não acredita nem um pouco. Loki pergunta como os servos dele entraram no Palácio Real, mas o Sexto Lorde se recusa a falar. Ao ver isso, ele enfia uma espada diretamente no rosto dele. Enquanto morre, o Sexto Lorde avisa Loki para aproveitar a boa vida que tem até o dia sombrio chegar. Então ele encontraria seu fim pelas mãos de seu mestre. Depois de fazer esse aviso, o Lorde Vampiro morre, revelando sua medalha amaldiçoada. Loki rapidamente destrói a medalha, libertando o ressentimento de milhares de pessoas inocentes que foram massacradas pelas mãos do vampiro. Então ele ouve uma voz pedindo ajuda em uma sala próxima. Ao entrar no cômodo, ele percebe que a voz também é um sentimento remanescente de alguém que já morreu na prisão. Ao ver o esqueleto da pessoa, Loki se ajoelha, frustrado por não ter conseguido salvá-la a tempo. Depois disso, ele mata o restante dos vampiros inferiores dentro do palácio antes de sair. Lá fora, ele encontra uma paisagem completamente desolada. A vila inteira está vazia, repleta de roupas caídas que antes eram usadas pelas pessoas que viviam ali. Durante o tempo em que o Sexto Lorde esteve naquele lugar, ele e seus servos já haviam matado todos para absorver o ressentimento deles. Loki caminha pela vila, observando aquele cenário deprimente. Depois de algum tempo, ele volta para casa, no Palácio Real, onde Eric e Goran estão esperando por ele. Loki informa que matou o Sexto Lorde, mas não se sente nem um pouco feliz depois de ver o que aconteceu com os aldeões inocentes. Ao ouvir isso, Goran admite que também é responsabilidade dele. Como mestre da guilda, deveria ter sido mais cuidadoso ao procurar vampiros e proteger as vilas nos arredores. Naquele momento, ele não pode fazer nada além de organizar funerais para todos os aldeões mortos. Enquanto isso, os funcionários do palácio de Eric prendem todos que foram enfeitiçados pelo Sexto Lorde. Depois que Loki matou o Sexto Lorde, alguns dos funcionários imediatamente viraram pó, revelando que haviam se submetido completamente aos vampiros. Por outro lado, muitos outros funcionários, como Juana, desmaiaram, pois haviam sido enfeitiçados apenas temporariamente. Agora todos estão presos, esperando tratamento antes de poderem sair. Cia diz a Celice que ainda há esperança para Juana e os outros, então ela fica aliviada. Ainda assim, Eric observa que esse ataque expôs completamente a falta de segurança em seu palácio. Agora ele não pode garantir que conseguirá manter o Sr. Gerberga seguro nem mesmo dentro dos limites do palácio. Loki não se importa muito e anuncia friamente que vai matar o Grande Lorde o mais rápido possível. Ao ouvir isso, Eric e Goran ficam sérios. Então um brilho travesso surge nos olhos dos dois, o que surpreende Loki. Goran lembra que se ele quer matar o Grande Lorde Vampiro, vai precisar de toda a ajuda que puder conseguir. Loki entende, mas também aponta que tanto ele quanto Eric têm suas responsabilidades como mestre da guilda e rei. Eric acha que seu irmão mais novo seria um ótimo substituto para ele, enquanto Goran ressalta que qualquer outra pessoa pode se tornar o mestre da guilda. No entanto, ninguém pode ocupar o papel de amigos e parceiros mais confiáveis de Loki. Embora Loki fique surpreso com o entusiasmo repentino deles, ele se sente feliz por seus velhos amigos ainda estarem dispostos a lutar ao seu lado. Ao assistir a cena, Cia fica extremamente animada ao saber que o lendário grupo do Sábio vai lutar novamente. Enquanto Goran e os outros se preparam para partir, Celis pede ao pai para ir junto. No entanto, ele recusa friamente, apontando que com suas habilidades, ela apenas os atrasaria. Embora fique decepcionada, ela sabe que não pode agir como uma criança mimada diante de uma missão tão séria. Então Loki pede a Goran que dê uma boa espada a ela. Ele ressalta que embora Celis não seja forte o bastante para enfrentar o Grande Lorde, ainda pode se beneficiar muito de uma arma melhor. Mesmo com sua força de rank B, seu estilo de luta é extremamente parecido com o do próprio pai, então ela terá um desempenho muito melhor com uma espada maior. Goran se pergunta por que ele está pedindo isso. Então Loki explica que só quer que Celis proteja as princesas enquanto eles estiverem fora. Ao ouvir isso, Celice se anima, e Eric também concorda com Loki, já que existe a possibilidade de alguns vampiros ainda estarem escondidos no castelo real. Nesse momento, Celice fica feliz por receber tanta atenção, mas se pergunta se Loki está apenas tentando fazê-la se sentir melhor por ter que ficar em casa. Depois que o grupo de Loki parte, ela percebe que ele estava realmente falando sério, pois alguns vampiros inferiores tentam invadir o Palácio Real. Desta vez ela está segurando uma espada maior em vez de uma luminária quebrada, então não sente medo algum diante deles. Ao verem a jovem apontando a espada em sua direção, os vampiros riem. No entanto, eles rapidamente se calam quando Celis mata um deles instantaneamente. Em seguida, ela começa a cortar os restantes antes que possam se mover. Enquanto luta, Celis se lembra das dicas de Loki para enfrentar vampiros. Como esses demônios ardilosos podem usar feitiços de encantamento, o melhor é matá-los antes que consigam recitar o encantamento. Sabendo disso, ela usa sua velocidade para acabar com eles rapidamente. No entanto, alguns
alguns vampiros conseguem passar por ela e tentam atacar Lushira para capturar o Sr. Gerberga de seus braços. De repente ele levanta a cobertura que carregava nos braços, liberando um feitiço de fogo que incinera os vampiros. Ao ver sua magia, Celice sorri com admiração, mas não tem tempo para apreciar a cena, pois mais vampiros aparecem na área. Enquanto isso, o verdadeiro Sr. Gerberga está com Locke, que segue a caminho da fortaleza do Grande Lorde. Por algum motivo, a fortaleza do Grande Lorde fica extremamente perto do reino. Ainda assim, Goran observa que é difícil encontrá-la, pois está localizada em uma região montanhosa. De repente, um Homem-Fera aparece e cumprimenta Eric. Cia explica que ele é um dos chefes de sua tribo. O chefe conta que sua tribo já encontrou a localização do Grande Lorde, mas a fortaleza é protegida demais para que consigam invadi-la. Diante disso, Eric agradece ao Homem-Fera por encontrar a fortaleza e pede que deixe o resto por conta de seu grupo. Locke olha para o céu e observa que ainda é apenas o pôr do sol. Como os vampiros são criaturas noturnas, isso significa que a maioria deles está apenas despertando e ainda não consegue lutar com força total. Mesmo assim, para alcançar o coração da fortaleza e enfrentar o Grande Lorde, o grupo precisa da ajuda dos Homens-Fera para distrair os vampiros subordinados. O chefe dos Homens-Fera concorda em ajudá-los e parte depois de pedir que Cia lute ao lado de sua tribo. Então, Locke entrega a ela a espada vampírica do Sexto Lorde, o que a surpreende. Cia acha que a arma é boa demais para ela, mas Locke aponta que todos os outros membros do grupo já possuem boas armas, então ela também deveria ter algo do mesmo nível. Depois que ela pega a espada, todos seguem para o esconderijo dos vampiros. Quando chegam ao local, ficam confusos, pois só conseguem ver algumas rochas. Ao notar isso, Cia conclui que os vampiros devem ter ocultado sua base. Locke concorda e usa um feitiço anti-camuflagem, revelando um templo escondido entre as rochas. Em seguida, ele lança uma névoa do sono dentro da construção para fazer todos os vampiros inferiores lá dentro adormecerem. Agora eles só precisam lidar com os Lordes Vampiros e com o Grande Lorde. Logo depois de entrarem no castelo, Goran começa a cortar todos os vampiros que aparecem em seu caminho. Após algum tempo, eles chegam às profundezas do castelo. Antes de entrarem no aposento do Grande Lorde, Locke avisa Cia para avaliar a situação em vez de atacar às cegas. De repente, um grande grupo de vampiros bloqueia a passagem atrás deles. Locke se prepara para enfrentar todos, mas Eric e Goran dizem para ele seguir em frente sem os dois. Eles lembram que se a noite chegar, o Grande Lorde Vampiro receberá um aumento em seu poder mágico, o que tornará ainda mais difícil matá-lo. Naquele momento, os dois são fortes o bastante para cuidar de todos aqueles Lordes Vampiros sozinhos. Mesmo assim, Locke aponta que enfrentar 30 Lordes Vampiros ao mesmo tempo é uma loucura. Ao ouvir isso, Eric e Goran lembram que ele fez exatamente a mesma coisa por eles, anos atrás. Agora eles finalmente têm a chance de mandá-lo seguir em frente e sair dali o mais rápido possível. Ao ouvir isso, Locke finalmente aceita o pedido dos dois. Ele agarra Cia e segue para o aposento do Grande Lorde. Lá dentro, o jovem Grande Lorde espera por eles preguiçosamente. Ao olhar em sua direção, Cia sente uma pressão incrível. No entanto, Locke está mais interessado em uma prisão localizada atrás do Grande Lorde. Àquela distância, ele não consegue identificar a pessoa presa lá dentro. Cia começa a falar, mas de repente, o Grande Lorde ataca Locke antes que ela consiga reagir. Felizmente, Locke bloqueia o golpe. Até mesmo o Grande Lorde fica impressionado com suas habilidades, então começa a levá-lo mais a sério. Em seguida, ele tenta enfeitiçar Locke, mas o feitiço não funciona. Quando sua magia falha, o Grande Lorde recua, mas Locke o alcança e o ataca com a espada. Embora o Grande Lorde bloqueie o golpe com magia, sua barreira se quebra com o ataque de Locke, fazendo seu dedo ser cortado. Então Cia ataca o Grande Lorde, mas ele desvia facilmente. Essa distração dá a Locke a oportunidade de cortar o braço dele. Cia pensa que eles realmente têm uma chance de vencer aquela luta. No entanto, o Grande Lorde apenas ri diante daquele ferimento grave e regenera facilmente o braço amputado, como se não fosse nada. Finalmente, Locke percebe que está prestes a enfrentar uma luta muito longa. Esse foi o final do 5º episódio. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 6, e assista ao próximo vídeo na tela.